as maiores perseguições que os verdadeiros discípulos de Jesus, que os apóstolos de Cristo tiveram então, nos dias de Jesus e depois que Jesus foi aos céus, vieram das sinagogas. É por isso que você vê no Apocalipse aquela designação tão forte de Jesus chamando as sinagogas que estavam ali com perseguições contra os verdadeiros discípulos ou tentando cooptá-los e arrancá-los do significado do evangelho, os chama de sinagogas de Satanás, sem nenhum pudor. E chama a igreja, designada como eclésia, de sinagoga de Satanás. Eles vos perseguirão. E eles, hoje, seriam os da sinagoga. E a sinagoga não é nada senão uma diferenciação semântica, designativa, para aquilo que a gente chama de igreja, que não significa coisa alguma a não ser uma expressão que começou a ser usada na Grécia de Filipe, pai de Alexandre o Grande, na Grécia de Alexandre o Grande. Alexandre foi a pessoa que mais criou igrejas, mais criou eclésias, porque fazia parte da política ideológica dele, possuindo as nações, tentando dominar o mundo inteiro. Aonde ele chegava, ele tentava criar uma miscigenação entre a cultura local dominada por eles, pelos macedônios, por Alexandre o Grande, o seu exército invencível e poderoso. Ele queria miscigenar, por isso ele fazia os seus generais casarem com as mulheres locais, os seus soldados, para que eles gerassem filhos gregos entre os persas, entre os indianos, entre os bárbaros de todas as etnias, entre os egípcios, aonde quer que eles pudessem. Ele entendeu que uma das maneiras de diminuir o conflito era fazer eclésias, fazer congregações, fazer conjuminações congregacionais. Dava uma determinada liberdade para que os locais tivessem o seu lugar de fala, tivessem a sua impressão de autodeterminação, embora quem mandasse em tudo de fato fossem os gregos, e os romanos, que dominaram depois os gregos, tiveram, todavia, sua mente dominada pelos gregos. Eles conquistaram os gregos e o mundo, os romanos, mas foram os gregos que dominaram a cabeça dos romanos. Tanto é que o panteão romano é todo grego. A única coisa que os romanos fizeram foi mudar o nome das divindades, mas não o caráter, nem as definições de prerrogativa das divindades do panteão. Então, voltando aqui ao tema, na sinagoga, que foi algo, um fenômeno que Deus não criou, não aconselhou, não mandou, foi algo que surgiu pela inexistência do templo, porque com a invasão de Nabucodonosor no exílio que Israel sofreu, sendo levada para a Babilônia e depois ficou sob o domínio dos caldeus, dos medos, dos persas, e nunca mais teve autonomia completa, e depois ficou nas alterações das guerras entre os generais de Alexandre após a morte dele, entre Seleuco e Ptolomeu. E depois vieram os romanos 60 anos antes de Cristo e dominaram tudo, puseram o patão deles lá, as legiões, mas eles não faziam perseguição, não perseguiram cristãos. E também não queriam perseguir judeus, eles só perseguiram os judeus que se levantaram e fizeram rebelião anti-romana. Portanto, quando se fala deles aqui, se está falando dos fanáticos religiosos, se está falando desses seres que se sentiam superiores aos demais, que achavam que eram os donos dos oráculos de Deus, fossem eles os sacerdotes, que eram os dominadores do templo, que tinha sido construído segundo o templo por Herodes o Grande, e que levou mais de 40 anos para ser erguido. Nos dias de Jesus, o templo estava na sua plenitude, e os sacerdotes, com um poder enorme, eram eles que faziam a mediação política com os romanos. Mas a dominação era romana. A sensação, todavia, de controle imediato ou de diálogo com o povo era das autoridades do templo em Israel. A maioria deles, saduceus, do partido dos saduceus,
eram sacerdotes, e o importantíssimo partido dos fariseus, que era uma denominação religiosa, mas um partido político também, como tudo mais em Israel. Naquele período não dava para se separar religião de política. E eles são esses, que nos dias de hoje são os mesmos. As maiores perseguições que os verdadeiros discípulos de Jesus, que os apóstolos de Cristo tiveram então, nos dias de Jesus e depois que Jesus foi aos céus, vieram das sinagogas. É por isso que você vê no Apocalipse aquela designação tão forte de Jesus chamando as sinagogas que estavam ali com perseguições contra os verdadeiros discípulos, ou tentando cooptá-los e arrancá-los do significado do evangelho, os chama de sinagogas de Satanás, sem nenhum pudor. E chama a igreja, designada como eclésia, de sinagoga de Satanás. Vocês são uma sinagoga de Satanás, assim como os da sinagoga me perseguiram, perseguiram os apóstolos, perseguiram e perseguem a Paulo. Paulo teve uma vida miserável promovida pelos judaizantes, pelos religiosos das sinagogas. Agora, lá no Apocalipse, a própria igreja corrompida, pervertida, todas elas se perverteram, com exceção de Filadélfia, que naquele momento em que as 7 cartas foram escritas no Apocalipse, era a única que escapou de uma grande advertência. As outras todas estavam recebendo a ameaça de Jesus de serem removidas, de serem arrancadas. Ele diz: vocês estão pensando que eu não arranco vocês? Eu botei vocês aí, eu tiro vocês daí. Eu levanto outro povo. Eu tenho outros para me seguirem. Eu não estou vinculado nem preso aos humores de vocês. Eu não cultuo a existência de vocês. E essa expressão, igreja, eclésia, é uma herança de Alexandre, é uma herança macedônia, é uma herança grega. E a sinagoga é uma adaptação daquilo que significava para os judeus congregação, assim como eclésia ou igreja significa congregação. E para os gregos, tanto quanto para os romanos e para os greco-romanos, a eclésia era todo o ajuntamento do povo obedecendo uma convocação da autoridade para dar a eles uma informação importante sobre vida, conduta e sobre as expressões de determinação governamentais para que aquela dada sociedade ou aquele Estado greco-romano obedecesse. Então, aquilo tudo, toda a convocação que tirava as pessoas de casa era uma convocação igreja. Por isso, eclésia, ou eclesia, significa os chamados para fora, porque estava todo mundo em casa, vinha o édito: venham para a praça. Todo mundo se reunia, a autoridade falava. Então, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, ele estava dizendo: eu vou desintocar gente que não tem a menor ideia do que pode ser ainda a vida, o significado que em mim eles podem encontrar. Eu vou reunir um povo, eu vou chamar um povo que vai se identificar com o meu nome, com a minha palavra. E é só isso que significa. Nenhum anjo trouxe essa palavra, não foi uma revelação do Espírito Santo. Faz 50 anos que eu digo isso, cansativo e exaustivamente a mesma coisa, mas como a cada geração tudo recomeça e ninguém aprende nada, a gente tem que ficar repetindo, reinventando a roda, exaustiva e recorrentemente. Então eu espero que pelo menos você que está aqui guarde isso. Quando se fala de igreja, isso poderia também ser chamado de sinagoga, de congregação, de ajuntamento, e não necessariamente algo que tenha a ver com Jesus. Assim como no próprio Novo Testamento havia igrejas que Jesus diz que não as conhecia. Você lê o que Jesus diz às 7 igrejas do Apocalipse e você vê o tempo todo advertências dizendo: olha, eu vou tirar vocês daí. Vocês são candeeiros sem luzes. Vocês são o testemunho do mal numa sociedade perversa e pagã. E eu não terei nenhum pudor em acabar com vocês. Eu já fui dezenas de vezes visitar as chamadas
7 igrejas do Apocalipse lá na Turquia. Não tem igreja nenhuma lá. Aliás, não tem nem igreja, só tem mesquitas. O que era testemunho cristão nos dias de João, no fim do primeiro século, início do segundo século, foi acabando. Depois do quarto século, já tinha sido terrivelmente prejudicado. Daí do sexto século em diante, quando o islamismo cresceu e no sétimo século apareceu com força brutal, as igrejas foram devastadas. Assim como a cidade de Constantinopla, lá em hoje Istambul, era a capital do Império Romano de Constantino, do Império Romano cristão, do cristianismo, deu lugar ao islamismo. E hoje você sabe que ali é Constantinopla, mas o nome da cidade é Istambul. E você chega lá e você só encontra mesquitas, mesquitas e mesquitas. Por quê? Para quem fica cultuando a indestrutibilidade de igrejas feitas de pedra ou de instituições, Jesus mostra, a história mostra só uma pessoa totalmente entopeirada pode pensar que o lugar de uma igreja de portas abertas é inatingivelmente intocável, porque quem mais acabou com a igreja nesses 2000 anos foi Jesus. Foi o Espírito Santo deixando as igrejas que o deixaram. E ele disse: eu tenho um povo, sempre terei um povo, sempre serei achado por aqueles que não procuravam por mim. Dito isto, como introdução, até longa e desnecessária, mas para alguns ainda fundamental, uma vez que ele falou, dizendo: se vocês quiserem aprender a ser espiritualmente felizes, aprendam isto. E aí são essas bem-aventuranças. O verso 13 nos coloca na situação em que ele diz: agora, vós. Significando dizer que ele esperava que aqueles que tinham ouvido o que ele tinha ensinado, sobre ser humilde de espírito, ensinável, sobre ser solidário, ter coração e dor para a calamidade do próximo, ser autocontrolado ao invés de se entregar ao espírito do ódio, das guerras, do mau combate, da perversidade, do ódio, das espadas. Esses que de fato deram lugar ao coração de Deus nos seus corações, que são os misericordiosos e que vivem sob a misericórdia de Deus, esses que limparam a mente, a alma, o coração, dia a dia, procurando purificar os pensamentos, alinhar mente, pensamentos, sentimentos, emoções, o caráter, a atitude, o comportamento, aos princípios do Evangelho, dos Macários. Esses que por causa disso são construtores de pontes, são aproximadores de pessoas e que justamente por causa disso se tornam insuportáveis. Insuportáveis, porque, como eu disse, quando você vive isso, você levanta demais o sarrafo. E aí a sinagoga não aguenta esse sarrafo. Os fariseus queriam a justiça deles, que era uma justiça de pedras, de pedrada. Era uma justiça xenófoba. Era uma justiça misógina, era uma justiça perversa, era uma justiça que glorificava os machos e esmagava as mulheres. Era uma justiça para a qual, praticamente, adultério só acontecia para mulher e quase nunca para homem nenhum. O homem sempre escapava ileso. Então, eles não suportam a justiça do reino de Deus, como Jesus disse. Em verdade, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, e essa justiça do reino de Deus é feita de humildade, de solidariedade, de mansidão, de domínio próprio, de misericórdia, de mente e coração limpo, de pacificação, de coerência e de resistência para aguentar, se for o caso, todo tipo de perseguição. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Agora, o religioso não aguenta isso. Como os judeus não aguentaram, as sinagogas não aguentaram, e os piores inimigos dos apóstolos foram os judaizantes, e dentre os apóstolos ninguém foi mais perseguido do que o mais livre de todos, do que aquele que mais tinha entendido a graça de Deus, o evangelho de Deus, que é Paulo, diante de quem Pedro é um adolescente espiritual.
Pedro mesmo diz, tem coisas de Paulo que são difíceis de entender. Difíceis de entender. Que a comunidade em Jerusalém não compreendia muito bem, a maioria não entendia. Os crentes não entendiam Paulo. E Paulo viveu mais perseguido por crentes, achado de herege pelos supostos irmãos, e que eram filhos, de fato, do espírito persecutório dos fariseus e dos sacerdotes. Por isso, Jesus identifica os seus discípulos com os profetas que viveram antes de vós, dizendo vai ser a mesma coisa sempre. E continua sendo do mesmo jeito até hoje. E nunca será diferente toda vez que alguém quiser viver o evangelho de verdade, com a coerência do evangelho, sem relativizá-lo, sem negociá-lo, sem tentar atender à média ponderada das morais, das doutrinas, ou das teologias, ou dos dogmas da religião, tanto a judaica ou quanto a messiânico-judaica, tanto quanto a do cristianismo e de todas as formas de cristianismo na cristandade terráquea, toda vez que você tenta viver exclusivamente do evangelho, você se torna insuportável. Insuportável, inaguentável. Você sempre será considerado um herege. E Jesus disse, se você for chamado assim, for tratado assim, não fique com autopiedade, nem autovitimização, nem coitadismo nenhum. Levante a cabeça. Tenha como galardão essa perseguição. Tenha como glória esses maus tratos, como disse o apóstolo Pedro. Porque se fazendo bem, se vivendo como um macário do reino de Deus, essa bondade do evangelho na terra, vocês são perseguidos, é sinal de que sobre vós, é Pedro falando, repousa o espírito da Shekinah, o espírito da glória. O espírito da Shekinah não repousa sobre os poderosos, repousa sobre os quebrantados, sobre os simples, os obedientes de coração, os puros de olhar, de mente. Repousa sobre os que constroem pontes ao invés de cavarem fossos. Repousa sobre esses que, apesar de toda a hostilidade, não deixam o coração se tomar por nenhum tipo de ódio, raiva, vingança ou resposta perversa, ao contrário. Repousa sobre esses cujo dogma é o amor, que não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Podem me perseguir, podem falar mal de mim, podem mentir contra mim, podem me chamar de anticristo, podem me designar como Satanás, como diabo, como enganador. Fizeram a mesma coisa com os profetas que viveram antes de mim. Fizeram a mesma coisa com Paulo, fizeram a mesma coisa com Pedro, fizeram a mesma coisa com Jesus, que foi chamado de endemoninhado, de suicida, de possuído pelo maioral dos demônios, Belzebu, de herege, de mentiroso, de enganador. Tudo o que disseram de Jesus foi o que Jesus disse. Se me trataram assim, vocês esperam que eles vão tratar a vocês diferente? Se eles trataram a mim desse modo, se preparem. Porque se vocês quiserem viver de fato segundo o Evangelho, é isso que vocês vão experimentar. Agora, apesar disso tudo, deixa eu prosseguir para vocês entenderem quem vocês precisam ser, independentemente do que lhes esteja acontecendo. Quem vocês precisam ser. E aí ele pluraliza de maneira forte, veemente, essa afirmação contra eles que perseguem, contra eles, Jesus fala de vós. E o que é que ele diz sobre o vós, dentre cujos vós, pela misericórdia de Deus, eu estou incluído. Você pode estar incluído. Qualquer um de nós pode estar incluído se o nosso sarrafo for o do Evangelho, da graça de Deus, e se nós não aceitarmos nenhum nivelamento por baixo. Ele diz, vós sois o sal da terra. O sal mudou a história da humanidade. Assim como o fogo mudou a história do Homo sapiens,
O fogo trouxe uma autonomia extraordinária e foi o grande elemento de mutação de matérias. Foi a partir do fogo que se deixou a idade da pedra. E por causa do fogo se começou a fazer derretimento de minerais, de material capaz de fusão. Foi a partir do fogo que houve uma evolução enorme nos aparatos de desenvolvimento civilizatório. No entanto, Jesus não usa o fogo aqui. Ele usa o fogo depois, como ilustração para outras coisas. Nós vamos chegar lá. Aqui, o que ele está falando, depois de dizer vocês são os macários, os felizes, se vocês adotarem o evangelho do reino de Deus, não como dogmas externos, mas como convicções que emanem, que vazem, como fontes de conteúdo de consciência brotando de dentro de vocês, fazendo parte da fluidez do ser total de vocês, em coerência e harmonia cada vez maior. Se for assim, só se for assim, preste atenção, se for assim e só se for assim, vós sereis o sal da terra. Porque se você não é humilde de espírito, não tem esse humus onde o evangelho tem lugar para fertilizar e crescer, se você não tem esse coração de Deus que chora por aqueles que choram, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram, se você não tiver esse desejo de que a vida melhore para todo mundo, que a desigualdade diminua até o dia em que ela acabe, tendo fome e sede de justiça, se você não busca purificar mente, sentimentos, emoções, o coração e tirar da sua alma todo espírito de justicismo revanchista, odioso, vingativo e adotar o perdão, a graça, a misericórdia, não importa tantas vezes quantas sejam as demandas de perdão que venham sobre a sua vida, se você não for uma pessoa construtora de pontes, um pacificador, um aproximador, um ente, graças a Deus, que quando chega não alimenta conflitos. E se você não puder resolvê-los, afaste-se. Deixe quem quiser brigar consigo mesmo ou contra si mesmo, ou ficar falando sozinho, continuar falando sozinho, mas não alimente. Não ponha um graveto no fogo do ódio dos que estão tomados por qualquer tipo de raiva ou de espírito diferente que vai produzir animosidade. Se você não puder fazer a ponte, se afaste. Espere a hora, espere o tempo, mas saiba que a única tarefa que você tem em relação aos homens não é construir muralhas, é fazer pontes de aproximação, de reconciliação, de encontro, que decorrem todas do perdão. Se você não for uma pessoa dessa natureza, você jamais será sal de nada. Aliás, Jesus diz aqui em Lucas, diz em Marcos 9, 49 e 50, diz em Lucas 14, 34, 35, que esse sal que não se lança como gosto bom na vida e que fica apenas no mesmo lugar, é sal do sal, como tem um livro meu antigo, mas continua absolutamente contemporâneo e moderno, e daqui a 100 anos continuará completamente vigente, e se chama Sal Fora do Saleiro. Eu queria tanto que vocês todos lessem, porque é um livro essencial para quem quer entender o significado de ser discípulo de Jesus. E você acha aí no meu portal caifab.net, no link livros, você acha o meu livro Sal Fora do Saleiro, porque o sal não pode ficar no saleiro. O saleiro é a sinagoga. Era como, por exemplo, os essênios, que se sentiam superiores a todos os outros judeus, superiores aos sacerdotes, superiores aos fariseus, superiores aos zelotes, superiores a toda a outra casta religiosa de Israel. Por isso se separaram, foram viver no deserto, das imediações do Mar Morto, lá em Qumran, e se sentiam os seres pré-arrebatados. Mas não influenciavam ninguém, eles se alienaram. Eu até posso ver Jesus dizendo aos seus discípulos e às multidões que estavam à volta dele, quando falou, vós sois o sal da terra, eu posso até vê-lo olhando na direção sul do deserto do Negueb, onde habitavam os essênios, que eram sal no saleiro. Assim como os fariseus não se misturavam com ninguém,
era um sal no saleiro. Assim como a religião, que diz que você é santo, se você não tiver amigos no mundo, se você não for a festas de aniversário dos diferentes, se você habitar apenas o lugar chamado congregação, igreja, sinagoga, aí você é um ente do saleiro. E o que é que Jesus disse que acontece quando o discípulo não vai para o mundo? O que Jesus disse que acontece quando o discípulo não se imiscui na sociedade, não se derrama na existência, não se capilariza, não se dissolve, não desaparece no mundo? O que é que acontece? Jesus disse que ele vira só um monturo, vira pedra. Vira pedra, você bota sal junto, não usa o sal. Você já teve essa experiência? Eu morei durante anos perto de uma grande salina, onde a gente ia de casa para lá, dava 1 hora de carro. E houve um tempo na minha infância em que a gente ia como família lá de vez em quando, chamado Araruama, São Pedro da Aldeia, um lugar de salinas, e já foi muito mais. E eu me lembro de subir montanhas de sal empedrado. E meu pai me dizia, esse sal aqui não presta para mais nada, porque ele virou uma montanha de sal. Ele só faz sentido se ele for logo tirado e ele for distribuído, para que ele não perca o seu significado, o seu sabor. Vós sois o sal da terra, significa vós sois o sal da panela do mundo. Vocês são aqueles que, sendo humildes de espírito, compassivos, misericordiosos, mansos, cheios de solidariedade, com um olhar limpo, com as melhores projeções de pensamento, com as melhores decisões de pacificação e de reconciliação, e com uma coerência para com o Evangelho, vocês são aqueles que podem dar gosto a qualquer sociedade. Mas vocês têm que ser assim. Se vocês não forem assim, acontece o que o cristianismo promoveu nos últimos 1.700 anos. Tomou conta do mundo, mas virou sal no saleiro. E não serviu de nada, senão de virar um grande monturo, que para nada presta, como Jesus disse. Nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Aí a gente vê hoje, por exemplo, essa igreja que é sal no saleiro, essa sinagoga, muitas vezes de Satanás, na sua arrogância, no seu ódio, na sua hipocrisia, no seu farisaísmo, na sua vontade de autopreservação a qualquer preço, a qualquer custo, na sua construção de torres de cristal para si própria, e não tem gosto de nada, ó. Gosto de nada, é só pedra. E aí, como ela existe, mas não dá gosto a nada, se essa igreja que está aqui fosse subitamente abduzida, se esses entes, ou essas entidades, ou essas aparições que começaram a proliferar na internet, embora elas não sejam novas, eu já acompanho esse fenômeno na minha vida inteira e eles já estão presentes entre nós desde a primeira página da Bíblia. Só quem é muito cego e fechado é que não enxerga isso. No entanto, se eles tivessem o desejo, a vontade de nos abduzirem todos os cristãos da Terra, o mundo não ia sentir falta de praticamente nada. Porque os seres humanos que mais fazem diferença positiva no planeta não são aqueles que estão dentro de nenhuma igreja. Os que estão dentro das igrejas estão fazendo ameaça. Agora mesmo estão querendo acabar com e misturar as coisas, querem se tornar ayatolás do país, querem que as legislações conjugais do Brasil sejam baseadas em textos do livro de Levítico. Querem transformar o Brasil num Irã ou numa república islâmica radical e fanática, só que no nosso caso, evangelicamente fanática. Distante disso, não presta para nada, ninguém sente falta de vocês. Podem ser tirados todos no mesmo dia. Provavelmente haja um alívio no mundo. Provavelmente facilite a vida. Com certeza, os Estados Unidos, sem nenhum crente desse tipo, se tornaria uma nação muito mais generosa,
Porque tem uma quantidade enorme de loucuras americanas no mundo que são patrocinadas pelo desejo fanático das igrejas. No Brasil, desde que a igreja foi se tornando cada vez maior, você veja como o país, em muitos aspectos, foi piorando. E do ponto de vista de direitos humanos e de relacionalidade, nós estamos andando para trás. As brigas, as causas e as pautas são todas pautas infernosas, não são as do reino de Deus. Então, para ser sal da terra, tem que ser amor de Deus, tem que ser filho de Deus. E filho de Deus não é quem foi batizado, mergulhado, aprendeu catequese, ou dá dízimo, ou frequenta um lugar. Filho de Deus é quem ama. Filho de Deus é quem é misericordioso, bondoso, generoso, justo, que quer levantar o sarrafo do significado do convívio humano para níveis melhores. Esses são os filhos de Deus. Quem não é assim não é sal da terra. É só sal no saleiro. É empedernimento salino que não dá gosto a nada, não presta para nada, senão para ser pisado, abominado pelos homens.